A sutileza do materialismo e do ateísmo. Karl Marx, o dito pai do materialismo dialético, disse que Deus é criação do homem. Nesta afirmativa de Marx, corroboro com o trocadilho e a citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Se o homem veio do pó, é pó, voltará para o pó. E se Deus é criação do homem, perguntamos, qual é o tamanho do Deus de Karl Marx? O humano não pode criar o divino. O fraco não pode criar o onipotente. O terrestre não pode criar o celestial. O temporal não pode criar o eterno. Quão diferente do Deus de Karl Marx é o Deus da Bíblia. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, fundamenta a grandeza do nosso Deus, Criador e Eterno. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Entretanto, os evolucionistas ostentam algumas teorias como o propósito de explicar a origem do universo. Dizem que o universo surgiu espontaneamente ou é resultado de uma mega explosão ou ainda é a consequência de uma evolução de milhões e milhões de anos. Dizem os evolucionistas que o criacionismo não deve ser ensinado nas escolas, porque não está fundamentado em evidências, como se o evolucionismo o não passasse até hoje de narrativas e teorias. É preciso dizer que o criacionismo ele é científico. Basta consultar um grupo de cientistas renomados que defenderam e defendem o criacionismo, bem como a interação da ciência com a Bíblia, que vez por outra faz descobertas e fundamenta suas teses a experimentos científicos que coadunam com aquilo que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Conforme Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, no terceiro trimestre de 2022. Lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Por meio de tudo que Deus fez, desde a criação do mundo, podem se perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, não se pode negar. Romanos 1:20. Ele é o Deus, o arquiteto do universo. Aleluia. No entanto, o materialismo pressupõe que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Conforme o autor da lição, o materialismo e o ateísmo são investidas sutis do inimigo de nossas almas, na tentativa de impor na sociedade o pensamento de que a religião se tornou desnecessária. O materialismo e o ateísmo
são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual, idealizada pelo Deus deste século. A ideia de que tudo é preciso para a subsistência do homem se encontra na matéria existente, isso é perigoso. Este pensamento acha lugar na perspectiva de que não há um Deus criador. Por consequente, se não há um Deus criador, também não é preciso submeter-se a preservar crenças e práticas religiosas que dita valores morais à sociedade. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Todavia, a negação da existência de Deus encontra forças no uso mal intencionado da ciência, uma vez que o conhecimento científico tem como princípio a comprovação por meio da observação, por meio da pesquisa, teste e explicação dos fenômenos. É evidente que ela não achará respostas completas para os seus anseios, haja vista que o conhecimento divino, o conhecimento de Deus se dá mediante a fé e a experiência espiritual daquele que crê, vive pela fé. Pois somente o homem espiritual, a nova criatura, compreende Deus e sente a sua presença. Aleluia! Contudo, o que se conhece sobre Deus está descrito nas Escrituras Sagradas. Percebe-se que isso não impediu que Deus deixasse na criação a sua assinatura, a sua autoria. Até mesmo a própria ciência tem comprovado a possibilidade de uma inteligência por detrás de toda a obra da criação, devido às similaridades dos elementos existentes no universo, bem como a ordem, o equilíbrio perfeito, como tudo isso existe e prevalece existindo há muito tempo e de maneira sustentável. E o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e a noite revela o conhecimento a outra noite. Salmos 19, 1 ao 2. Por fim, vimos o quão perigoso é essa incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. As ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano e ataque à Igreja de Cristo. Essas ideias têm como finalidade desconstruir na sociedade a influência da fé cristã. Satanás sabe que uma sociedade distante dos valores da palavra de Deus é o caminho para a destruição da família, da ordem pública e principalmente da possibilidade de reconciliação do homem com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos,
e nos confiando a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 ao 19. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1 e 3. Em Romanos 11, 36, Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus os abençoe.